A prerrogativa de foro por função é uma imunidade parlamentar que objetiva o livre exercício das funções. Tem sua origem na Inglaterra em 1689, como forma de proteger o rei e a própria democracia, estando inclusas apenas ações de responsabilidade administrativa. No Brasil, essa imunidade parlamentar surgiu em 1824, com a Constituição do Império do Brasil, que garantiu foro privilegiado à família imperial e aos diversos cargos do Estado. As constituintes posteriores, como a Constituinte de 1891, foram ampliando gradativamente a magnitude, a extensão do foro privilegiado para membros que exerciam funções ou cargos públicos dentro do Brasil. Portanto, essa questão foi se tornando muito ampla e muito complexa na nossa Constituição, por conta desta magnitude da ampliação do foro privilegiado. O processo em análise, que a gente está discutindo aqui agora, ele vem justamente em ampla discussão e tudo mais, mas ele tem uma convergência direta com essa questão, porque ele implica justamente a magnitude, né, de inserção das pessoas dentro do foro privilegiado. Então, qual que é o caso? O caso é o seguinte, o Ministério Público indiciou em 2008 Marcos da Rocha Mendes. Ele foi acusado de angariar votos para tornar-se prefeito de Cabo Frio por meio da distribuição de carne e de notas de R$50. Vejamos, analisando-se as funções do foro por prerrogativa de função, o seu objetivo original era proteger cargos específicos e não determinadas pessoas. Ou seja, quando eu quero permitir o livre exercício de cargos, é para que, ao exercer essas atividades durante os mandatos, né, os funcionários públicos se sintam livres para exercer e tomar suas medidas, estando ali desempenhando um cargo de representatividade. É justamente para permitir essa liberdade entre as funções ali dentro do governo, e não uma pessoa em específico, né? A gente teve um caso emblemático em 2016, quando o ex-presidente Lula estava sendo nomeado pela ex-presidenta Dilma Rousseff para ser o ministro da Casa Civil, né? E o acusaram sobre essa égide de foro por prerrogativa de função, querer se esquivar de possíveis acusações que ele estava sendo indiciado. Na época, inclusive, foi amplamente discutido, né? E qual que é a justificativa da existência do foro por prerrogativa de função? É justamente permitir, proteger o livre exercício, né, de função ou de cargo público. Vejamos, é do próprio interesse da justiça, é de próprio interesse público, né, que não haja uma perseguição com alguém só porque ele está exercendo uma função pública, né? E por conta disso considera-se mais viável que o julgamento seja feito pelo Tribunal Superior, já que ele tem maior independência dentro da sociedade em relação a outros tribunais, como os de primeiro grau. Dentre as disfuncionalidades do foro por prerrogativa de função, uma delas é que, diante da grande quantidade de processos sendo enviados para o Tribunal Superior, ele não está conseguindo mais exercer a sua principal função, qual seja a guarda da Constituição. A principal função da Suprema Corte é ser guardião da nossa Constituição, é a principal função, né? Em decorrência disso, o STF não consegue desempenhar de maneira satisfatória, né, a sua principal função. Para além, os ministros que estão ali
sem tirar de forma alguma a grande competência técnica e qualitativa que eles têm, mas eles não têm uma capacidade técnica objetiva para esses processos de primeiro grau que estão sendo enviados para a Suprema Corte, né? Para além, a Suprema Corte ela leva em média 581 dias para receber uma denúncia, enquanto o juiz de primeira instância leva apenas 48 horas. Então, esse delay que existe, esse problema relacionado ao tempo, ele vem tornando a justiça cada vez mais morosa, né? Vai tendo esse problema por conta da celeridade, os processos estão a cada vez mais atrasados, o STF tem, em média, um número enorme de processos, então isso atrapalha demais a justiça, né? Para além, a gente pode observar que pode existir um objetivo duplo, uma dupla função. O que eu quero dizer com isso? Os réus dentro dos processos, eles estão sendo julgados pelos seus próprios aliados, né? Por conta dessa prerrogativa de foro. Então, como que eu posso afirmar que existe uma imparcialidade? Né? Todos nós somos enviesados e extremamente, diretamente influenciados por conta de deturpações. O que essas deturpações elas querem dizer? Que todos nós somos enviesados. E dentro do jogo político, por conta de interesses, qual a garantia dessa aplicabilidade de forma satisfatória do foro por prerrogativa de função? Então, originalmente, é um foro que ele tem um objetivo excelente, né, que visa proteger a nossa democracia, proteger o livre exercício de mandato ou de cargo ou função pública e não a pessoa em si. Mas por conta da abrangência e da magnitude, atualmente a gente enfrenta problemas relacionados a ele. E justamente nessa questão, que eu tenho um prefeito, né, que está tentando, aliás, que eu tenho uma pessoa que está tentando tornar-se prefeito e para tal distribui notas de R$50 e carnes, é extremamente importante que a gente pense em como será feito o julgamento dessa pessoa. E se eu tenho um sistema que pode ser mais ágil, mais eficiente, por que levar a uma instância superior, sendo que já é um sistema que já está inchado, sendo que eu tenho possibilidade de tratar isso em primeiro grau de jurisdição? Prezados colegas, em uma época de infinitos escândalos de corrupção envolvendo os políticos brasileiros, tais eles que, se mencionarmos aqui, seriam diversos, mas colocaremos apenas um em análise. No entanto, neste contexto, se busca analisar a proposta do Supremo Tribunal Federal de interpretação restritiva ao intuito do foro por prerrogativa de função, oferecendo assim um parecer constitucional do caso em análise. Caso este, acusado pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, Marcos da Rocha Mendes, atual prefeito de Cabo Frio, é réu na ação penal 937, respondendo pela prática de crime de captação ilícita de sufrágio pela distribuição de notas de R$50 e carne aos seus eleitores no ano de 2008, visando ocupar o cargo de prefeito de Cabo Frio, do estado do Rio de Janeiro. Fato tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral. Cabe ressaltar que tal crime é meramente conhecido como Caixa 2. Ou seja, o senhor Marcos utilizava-se do seu poder aquisitivo em momento para comprar votos daquelas pessoas que de fato necessitavam daquele dinheiro. Talvez seja para coisa supérflua ou não, mas de uma forma, no momento eles precisavam daquele dinheiro. Ou seja,
Não quer dizer que nós, brasileiros, temos que utilizar das classes desfavoráveis, menos favoráveis, para comprar voto ou vender votos. Acho que a população brasileira ela é democrática. Nós só elegemos aqueles que queremos. Mas, infelizmente, somos uma população de totalmente desiguais. No nosso país, existem diversas classes. E aquelas pessoas que, infelizmente, precisam, acabam vendendo o seu voto para se sustentar. No entanto, senhores, eu irei discorrer agora um pouco sobre a interpretação restritiva. Nas palavras de Tércio Sampaio, abre aspas, uma interpretação restritiva ocorre toda vez que se limita o sentido da norma, não obstante a amplitude de sua expressão literal, fecha aspas. Por fim, a interpretação restritiva busca nada mais que restringir o que foi exposto pelo legislador, que se manifesta de forma específica e adequada ao ordenamento, ou seja, na qual, tendo o legislador dito mais do que pretendia, apenas cabe ao intérprete restringir o sentido do texto formal expresso. No entanto, ressalto ainda que os efeitos da interpretação restritiva parte do pressuposto em que o legislador escreveu mais do que pretendia, diminuindo o alcance da lei. Saliento ainda que, no caso acima mencionado, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal, o STF, concluiu seu julgamento, o julgamento da questão da ordenação penal de número 937/RJ, que teve como objetivo analisar, abre aspas, a possibilidade de conferir a interpretação restritiva às normas da Constituição de 1988, que estabelece as hipóteses de foro por prerrogativa de função, de modo a limitar tais competências jurisdicionais aos crimes cometidos em razão do ofício e que digam respeito estritamente ao desempenho daquele cargo. Fecha aspas. Por outro lado, a interpretação restritiva proposta é a interpretação mais adequada da Constituição, e esta em linha com diversos precedentes do STF. Ou seja, nada impede que a prerrogativa do foro funcional seja objeto de proposta de emenda constitucional apreciada pelo Congresso Nacional. Claro que este também merece críticas quanto à sua atuação, o que não é objeto deste parecer. Pelo menos, tal mudança seria legítima. Obrigada. Peço vênia ao professor e, dando continuidade ao nosso trabalho, assim exposto pelas nossas colegas, daí sequência comentando sobre os votos dos ministros, o voto do relator e as três teses que foram apresentadas na sessão no STF. E daí sequência comentando que esse julgamento da questão de ordem na ação penal 937, ele decorreu devido ao caso concreto da ação ajuizada pelo Ministério Eleitoral contra o ex-deputado federal Marquinhos Mendes por suposta compra de votos nas eleições municipais de 2008, quando foi eleito prefeito de Cabo Frio.
A tese defendida pelo ministro pelo Luiz Roberto Barroso, foi a tese que o fórum por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício de cargo e relacionados às funções desempenhadas. Então, devido à explanação do ministro Luiz Roberto Barroso, ele conseguiu apresentar essa tese e conseguiu fazer com que alguns ministros fossem a favor dessa tese. E diante disso, alguns ministros que seguiu o raciocínio dele e votando também assim no que foi proposto por ele, foram a ministra Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello. Diante disso, o Marco Aurélio também acompanhou o relator, mas ele divergiu em certos pontos apontados pela tese do ministro Barroso. E ele comentou que a segunda parte da tese, para ele, assim que o réu deixa de ocupar o cargo, a prerrogativa deve ser cassada, independentemente do momento processual. Então, o Marco Aurélio acompanhou o ministro em partes e não deixou de criticar um ponto da tese apresentada pelo ministro. Diante disso, teve a segunda tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, que defendeu que o fórum fosse restrito aos crimes cometidos durante o mandato, independentemente de ter relação com a função ou não. Ele teve, diante dessa tese apresentada, ele teve alguns ministros que o acompanhou. E alguns ministros que o acompanhou também, depois de ter acompanhado o raciocínio exposto pelo ministro Alexandre, o ministro Dias Toffoli fez uma observação, apresentando a terceira tese, na qual os ministros de início que acompanhou o ministro Alexandre de Moraes foi o ministro Lewandowski e o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, assim defendendo o que o Alexandre de Moraes apresentou na segunda tese. Diante das sessões que foram pontuadas ali no decorrer da discussão, o ministro Dias Toffoli, assim como eu já tinha dito no decorrer da apresentação, o Dias Toffoli ele retificou seu voto. E aí ele apresentou no STF a terceira tese. E para ele apresentou que a situação das autoridades que têm prerrogativa e não seja parlamentares, como se dá no caso concreto, o ministro Dias Toffoli propôs que a restrição ao fórum seja ampliada a todos os cargos e que seja declarada a inconstitucionalidade de constituições estaduais no ponto em que aplicam as prerrogativas do fórum. Então, o Dias Toffoli ele fez apresentou a terceira tese, e com isso ele não teve nenhum ministro ao seu favor, devido a alguns já ter tido votado naquele momento, e
não ter, de forma alguma, de alguma forma ter confirmado os votos. Então, ao contrário do Dias Toffoli, ele retificou o voto e apresentou a terceira tese. Os ministros que inicialmente fez a votação, eles mantiveram os votos e a maioria deles foram a favor da tese apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E no decorrer da sessão, o último a votar foi o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, ele foi bastante crítico. Ele criticou, desde o início da sessão, ele criticou até em sua votação. Então, do início da sessão, ele criticou até o final da sessão, sendo que ele foi o último a conceder o voto. E diante do que ele expôs em sua explanação, ele apresentou um dos seguintes detalhes, que foi o que ele criticou, que foi bastante criterioso, foi a crítica que ele fez à justiça em suas instâncias primárias. E ele, no decorrer da sua alegação, ele afirmou que é necessária sua modernização, que se não tiver modernização, ficará inválido o sistema ao todo. E ele alegou ainda que limitar o fórum como proposto pelo relator seria incompatível com a Constituição Federal. Mas, por outro lado, ele foi solícito também, assim como todos, são bastante solícitos, e ele falou que limitar o fórum como proposta pelo relator seria incompatível com a Constituição Federal. Tá? Mas, por outro lado, ele entende que seja insuportável manter o Instituto das formas como é aplicada hoje. Então, ele defendeu que tem que ser feito algo, sim, para que possa mudar, para que não fique na mesmice. O sistema é um sistema que requer manutenções, e essas manutenções, para que sejam manutenções que venham a surtir efeito, tem que ser necessário a manutenção. Então, eu passo a palavra para o nosso colega Gabriel, que comentará o desfecho dessa sessão de acordo com a ação penal 937. 937, ação penal. Amém. Primeiramente, boa noite. Vamos falar da AP 937. Não vou entrar muito na questão de mérito da decisão dos ministros, porque isso ficou encarregado de outra pessoa do grupo, mas também não posso deixar de falar algumas coisas da decisão. Então, na questão de ordem de ação penal 937, Rio de Janeiro, após as 5 sessões plenárias, o que ficou decidido foi a tese elaborada pelo relator ministro Luiz Roberto Barroso. Prevaleceu a tese de que o fórum por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas e, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Constatamos que a decisão proferida foi acompanhada pela maior parte dos ministros presentes,
visando ressalvar as dúvidas referentes à amplitude de interpretações que eram atribuídas nos termos do artigo 53, parágrafo 1º da CF 88, que dispõe: os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, dessa simples leitura do parágrafo antemencionado, a gente percebe que o fórum por prerrogativa se estende da diplomação até o fim do mandato, e não da posse. E também a problemática é a amplitude que pode ser extraída do texto literal da Constituição. Antes da decisão proferida pela AP 937, os deputados e senadores e as pessoas que tinham direito ao fórum privilegiado, qualquer crime que eles cometessem seriam julgados frente ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente está falando de crimes comuns, ou seja, qualquer processo criminal que eles viessem a sofrer seria julgado frente ao Supremo Tribunal Federal, sem que houvesse qualquer relação com o cargo. O que a gente tem que observar é que o fórum privilegiado, ele existe em virtude de salvaguardar a função que é atribuída à persona da pessoa, ou seja, e não propriamente o agente em si. O que eu quero dizer com isso? O fórum privilegiado é para resguardar a instituição. E outra problemática também que pode se constatar é a de que a sobrecarga e imputabilidade nos tribunais de instâncias inferiores. Imputabilidade por quê? Se o agente fosse deputado, viesse a virar, como no caso concreto, prefeito de Cabo Frio, o que ele poderia fazer? Ele largava o mandato como deputado e o processo criminal voltaria a cair para a primeira instância. Ou seja, isso aumentava a chance de que o crime viesse a prescrever. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia fala que essa decisão da AP 937 está em conformidade com a Perpetuatio Jurisdictionis, prevista na AP 396, que visava vetar manobras processuais, nas palavras dela, fraudes desse tipo. Como exemplo, no caso concreto da AP 937, o réu Marcos da Rocha Mendes imputava o cometimento de crime relativo à compra de votos durante a campanha para as eleições municipais de 2008. Na AP diz: trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro em face de Marcos da Rocha Mendes pela prática do crime de captação ilícita de sufrágio, corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral. De acordo com a denúncia, nas eleições municipais de 2008, o réu teria angariado votos para se eleger prefeito de Cabo Frio por meio da entrega de notas, cédulas de R$50 e da distribuição de carne aos eleitores. Com a eleição para o cargo de prefeito, o processo foi remetido ao Tribunal Regional Eleitoral. Fim do mandato, houve a remessa para a primeira instância da Justiça Eleitoral. Ocorre que em 2015 o agente tomou posse no cargo de deputado federal, porque era um dos suplentes do partido, que levou o processo ao STF. Em 2016, ele afastou-se do cargo de deputado e o reassumiu, antes de finalmente renunciar ao mandato parlamentar, para o qual havia sido eleito nas últimas eleições municipais. Frente a isso, fixaram-se as teses antemencionadas e o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior. Questão de ordem de inquérito 687, relator ministro Sidney Sanches. Este entendimento ele vai gerar um efeito jurídico no caso concreto, determinando a baixa da ação penal ao juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, tendo em vista
que o proferido pela nova linha interpretativa deve ser aplicado de imediato aos processos em curso, ou seja, estamos falando de uma súmula vinculante, como consequência residual da linha interpretativa jurídica. A baixa da ação penal ao juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro para julgamento, tendo em vista que 1. Os crimes imputados ao réu não foram cometidos no cargo de deputado federal ou em razão dele. 2. O réu renunciou o cargo para assumir a prefeitura de Cabo Frio. E 3. A instrução processual se encerrou perante a primeira instância antes do deslocamento de competência para o Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi suspenso. Ou seja, a baixa da ação penal ao juízo da 256ª Zona Eleitoral do RJ deve-se ao fato de que, uma vez os crimes não tendo sido cometidos em razão do cargo de deputado federal, tratando-se de crime comum, e havendo a renúncia do cargo para a posse do cargo de prefeito, deslocou o processo para outra tribuna. E, no fato concreto, a instrução processual encerra-se. Ou seja, encerra-se a oportunidade das partes em produzir novas provas nos autos. Não satisfeito tão somente com a interpretação dada pelos itens 1 e 2, o ministro Dias Toffoli anunciou que faria um adendo a seu voto e uma retificação no sentido de elucidar questões pertinentes à prerrogativa de função, ressaltando que o foro por prerrogativa de função não pode tão somente restringir-se a parlamentares, como no caso concreto, pelo princípio da isonomia, artigo 5º da CF 88, destacando que a interpretação deve se estender e aplicar a todos que têm foro por prerrogativa. E ele apontou que não é de competência das constituições estaduais legislarem sobre o foro por prerrogativa como elas o fazem, afirmando que tratar-se-á de matéria de competência de legislação exclusiva da União, vide artigo 22 da CF 88, resolvendo a questão de ordem AP 937 do Rio de Janeiro em voto reajustado no sentido de que, a linha A, fixar a competência do STF para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação, independente de sua relação ou não com a função pública em questão. Fixar a competência por prerrogativa de foro prevista na CF quanto aos demais cargos exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação ou a nomeação, quando for o caso, independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão. C. Serem inaplicáveis as regras constitucionais de prerrogativa de foro quanto aos crimes praticados anteriormente à diplomação ou nomeação conforme o caso, hipótese em que os processos deverão ser remetidos ao juízo da primeira instância competente, independente da fase em que se encontre. D. Reconhecer a inconstitucionalidade de todas as normas previstas em constituições estaduais, como antes mencionado, bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal, que contempla hipóteses de prerrogativa de foro não previstas expressamente na Constituição Federal, vedada a invocação da simetria. Neste caso, os processos deverão ser remetidos ao juízo da primeira instância competente, independente da fase em que se encontre. E. Estabelecer, quando aplicável, a competência por prerrogativa de foro, que a renúncia ou a cessação por qualquer outro motivo da função pública que atrai a causa penal ao foro especial, após encerramento da fase do artigo 10º da Lei 8.038 de 1990, com a determinação de vista às partes para alegações finais. Não altera a competência para julgamento da ação penal. Por que é importante falar dessa decisão, dessa linha interpretativa que o ministro Dias Toffoli fez? É porque, no tocante ao item B, que eu acabei de falar, ele assinalou que a tese atingiria um número expressivo de casos. A título de exemplo, citou casos relativos a prefeitos que são julgados por força da CF perante os TJs, tanto quanto por crimes cometidos após a diplomação. Ou seja, tratando-se de crimes anteriores à diplomação, os processos cairiam de imediato para a primeira instância. E essa
iniciativa por parte do ministro Dias Toffoli não foi apoiada pela maioria da casa, mas aos poucos ela vem sendo apreciada. A título de exemplo, vide a AP 866. O STJ aplicou precedente para afastar o fórum por prerrogativa de função o governador que estava sendo processado perante aquela corte por delito cometido antes da diplomação no cargo teve afastado o jus ao fórum especial. E o último a voltar foi o ministro Gilmar Mendes. Ele criticou a justiça em suas instâncias primárias e alegou que limitar o fórum, como proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, seria incompatível com a CF. Por outro lado, constatou como insustentável manter o Instituto da forma como é aplicado hoje, sendo necessária sua modernização. Nas palavras dele, a jurisdição prestada pelo Supremo está longe de ser pior do que aquela prestada pelas instâncias ordinárias. E ainda mais, o ministro Gilmar Mendes assentou que a prerrogativa de foro alcança todos os delitos imputados ao destinatário da prerrogativa, desde que durante a investidura, sendo desnecessária a ligação com o ofício, e ao final propôs o início do procedimento para a adoção de súmula vinculante, em que restasse assentada a inconstitucionalidade de normas constitucionais estaduais, de acordo com o que o ministro Dias Toffoli diz, que disponham sobre a competência do Tribunal de Justiça para julgar autoridades sem cargos, similar contemplado pela Constituição Federal. Fato é que o pensamento do ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes se alinhou. Eles concordaram acerca da inconstitucionalidade dos estados legislarem acerca da prerrogativa do fórum por função e ao tocante de que os cargos, o fórum por prerrogativa deveria se estender a demais cargos. Bom, eu peço perdão desde já por qualquer barulho ou interferência que venha a ter, porque como a gente está na quarentena, não é só a gente que está dentro de casa, eu tenho gatos e eles fazem barulho. Então já peço desculpas por qualquer interrupção que venha a ter. Eu vou dar continuidade ao trabalho do professor José Adécio, que propôs pra gente, né? E o nosso tema é limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. E eu vou ficar com a parte de interpretação, né? Eu vou dizer sobre as possíveis maneiras de se interpretar o dispositivo sobre o foro privilegiado, né? O foro por prerrogativa de função. E, bom, primeiro eu vou falar sobre a norma jurídica, né? Que como todo mundo já sabe, é um dispositivo do nosso ordenamento. É um dispositivo do nosso ordenamento jurídico que detém várias funções dentro da nossa sociedade. E tem funções com postura punitiva, como no direito penal. Tem funções garantidoras de direito, como o exemplo da nossa Constituição. E por acolher funções tão importantes que geram reflexos em toda a sociedade, é preciso observar pontos cruciais na hora de interpretar uma norma, pois os efeitos podem ser tanto positivos quanto negativos. E é muito importante analisar as possíveis consequências que vão gerar. Não só observar a norma no ponto literal dela, né? Não só interpretar a letra da lei, mas também a questão histórica, o que o legislador quis dizer quando criou a lei. Então é isso, né? Eu vou falar também sobre o artigo 102, o inciso 1º, a linha B e C da nossa Constituição Federal, que é o tema do nosso trabalho, né? Que é a abrangência de pessoas que o Supremo Tribunal Federal acolhe dentro do foro por prerrogativa de função. E no artigo 102, vou ler para vocês, compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição Federal, cabendo-lhe. Aí o inciso 2º, inciso 1º, processar e julgar originalmente. Aí a linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República,
E a linha C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1º, os membros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. A gente pode perceber que há uma abrangência muito grande de indivíduos dentro desse inciso, né? Dentro desse artigo. São mais de 800 agentes públicos que o Superior Tribunal Federal precisa decidir, julgar caso cometa algum tipo de crime. E além dessa imensa quantidade de pessoas, a interpretação feita desde então, ela abrange e alcançava, até porque mudou, alcançava todos os crimes de que os agentes públicos eram acusados, inclusive os praticados antes da investidura do cargo. E crimes que não guardavam nenhuma relação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, além de causar todo um congestionamento no judiciário com essa quantidade imensa de pessoas que ficariam sobre a égide do Supremo, alcançariam também ex-agentes, porque fala sobre crimes que não guardavam relação com o cargo, então pode ser crimes cometidos antes ou depois, alcançava todos os crimes que os agentes públicos eram acusados, inclusive os praticados antes da investidura do cargo e crimes que não guardavam relação com o cargo. Então, os praticados antes da investidura, por exemplo, um indivíduo comum que seria julgado em primeira instância, comete um crime e depois se elege como deputado federal, ele ficaria isento, entre aspas, do crime que ele cometeu antes da investidura do cargo, ou quando fosse julgado, seria pleiteado pela terceira instância, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Essa, então, é a interpretação extensiva que causou o congestionamento do judiciário e o desvio de finalidade do Supremo Tribunal, né? Porque a principal função do Supremo Tribunal Federal é resguardar a Constituição e tratar de temas pertinentes a toda a sociedade. E essa situação foge, né, do âmbito do Supremo, foge do controle, porque são muitas pessoas e alcança muita coisa. E faz o Supremo direcionar a sua visão para uma coisa que não é da sua competência, né? Não seria, no caso. Então, o relator da questão de ordem 937 propõe uma interpretação restritiva, que é agora que a gente vai falar, que o que ele quer fazer? Ele quer que aplica-se a crimes cometidos durante a função, durante o cargo e em função deste. No caso, o Supremo Tribunal Federal julgaria os crimes cometidos durante o cargo e em função deste, para proteger para proteger e evitar qualquer tipo de perseguição, né? Porque o foro privilegiado foi criado para isso. E não tem necessidade nenhuma de expandir tanto essa interpretação, porque acaba, como o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, disse, ele acaba infringindo princípios como da igualdade, né? Porque começa a proteger demais e a privilegiar demais o indivíduo, a agente, princípio da igualdade, e isso desnivela mesmo. E o princípio da república, porque impede que os agentes públicos sejam julgados, porque o índice de prescrição desses crimes são muito grandes, porque fica nessa indecisão. Se julga em primeira instância, se julga em terceira instância, se julga no Supremo, entende? E o crime vai rodando, vai subindo, vai descendo,
e acaba prescrevendo, né, passando do tempo de julgar. E além da sugestão de aplicar esse inciso aos crimes cometidos durante e em função do cargo, ele também sugere que após o final da instrução processual, com a publicação do despacho da intimação para as alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada. Então, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para as alegações finais, a competência para processar e julgar, ela não vai mais sofrer essa questão de elevador, né? Sobe e desce de instância. Então, após as alegações finais, não poderia transferir a competência de uma instância para outra. E é isso. Já falei sobre a interpretação extensiva, que foi a interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal até essa questão de ordem, e a interpretação restritiva proposta pelo relator do processo da questão de ordem, o ministro Luiz Roberto Barroso, que pediu, né, que votou para que seja restringido um pouco essa quantidade de gente que abarca e pudesse melhorar e evitar que o Supremo Tribunal Federal recebesse essa quantidade de processos sem necessidade. Dando prosseguimento ao trabalho, eu vou dar umas pausas algumas vezes para poder ler uns artigos e peço um pouquinho de paciência, até porque é algo que vai ser construtivo, né? E para poder ajudar e auxiliar no entendimento do tema. Eu vou falar sobre os casos em que o Supremo Tribunal Federal adotou a interpretação restritiva, alguns exemplos, né, que o relator do processo utilizou para sustentar a sua tese. Sobre o foro de prerrogativa de função, né? Ele propôs uma interpretação restritiva e, para ajudar a sustentar, ele usou os exemplos em que o Supremo adotou a interpretação restritiva nesses casos. E um desses casos foi a ADI 2587 e fala, só um minuto. Que teve a ADI, né, 2587, teve como relator o ministro Marius Correia, e foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores do PT, que afirma a inconstitucionalidade na linha E do inciso 7º do artigo 46 da Constituição Estadual de Goiás. Que tinha nesse artigo? A Constituição do Estado de Goiás, ela ampliava ainda, incrementava com mais um agente o foro de função, né? Então, ele acrescentava os delegados de polícia como protegidos por esse foro. Aí eu vou ler o artigo para vocês. Artigo 46. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, inciso 7º, a linha E, processar e julgar originalmente os juízes do primeiro grau, os membros do Ministério Público, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral e os delegados de polícia e os procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa e os defensores públicos, ressalvadas as competências da Justiça Eleitoral e do Tribunal do Júri. Bom, o requerente alegou que o mencionado artigo viola o artigo 5º da Constituição, inciso 1º e 53. Quer ver? Eu vou ler para vocês, um minuto. Artigo 5º, inciso 1º, que é: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição. Então, viola o princípio da igualdade, como a gente pode ver, e o inciso 53, só um minuto, 53, que diz: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Que o que diz, né? Que o delegado de polícia teria que ser julgado como qualquer indivíduo, não necessitando de foro privilegiado, né? E além disso,
ele também diz que viola o artigo 25 da Constituição Federal e 125, parágrafo 1º. O artigo 25 da Constituição Federal fala sobre as atribuições dos estados e municípios, né? Aí diz, os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Então, no caso, o estado não teria força para acrescentar mais um agente, né? Para ser abarcado por esse foro privilegiado. E o artigo 125, parágrafo 1º, só um minuto, que eu vou encontrá-lo aqui. 125, parágrafo 1º, diz: os estados organizarão na sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Aí diz, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal da Justiça. Aí, vou ler para vocês também. O requerente alegou que a mencionada norma viola os artigos 5º, inciso 1º, 53, 25 e 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. Sustenta que a prerrogativa de foro é decorrência do exercício de garantias com... Só um minuto, que saiu aqui. Sustenta que a prerrogativa de foro é decorrência do exercício de garantias constitucionalmente asseguradas aos membros dos poderes e das instituições a ele equiparadas. O parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição diz que os delegados de polícia são subordinados e hierarquizados administrativamente aos governadores de Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Uma vez que os delegados são, por expressa dicção constitucional, agentes subordinados, eu o excluiria desse foro especial ratione personae e intuito personae. Essa foi um dos votos, né? O que eu acabei de ler foi um dos votos sobre essa ADI, que foi do ministro Aires Brito. Essa ADI foi julgada em 2004. Então... E por fim, o Supremo decidiu por inconstitucional essa ADI, porque a Constituição compreendeu ser inconstitucional que a Constituição Estadual reconheça foro por prerrogativa a delegado de polícia. E o que disse o Supremo Tribunal Federal? Ele disse no julgamento, assentou-se que os estados não têm carta em branco para assegurar o privilégio a quem bem entendam, pois não se trata de uma opção política, mas um sistema rígido de jurisdição excepcional, que por diferentes postulados basilares do Estado de Direito Democrático existe uma interpretação restritiva. Esse foi um dos momentos em que o Supremo Tribunal decidiu por uma interpretação restritiva, até porque, caso permitisse que os estados inserissem agentes que eles bem entendessem como necessitados de foro, isso causaria uma desigualdade muito grande, né, em questão de julgamento, de impunidade, pois qualquer recurso, né, qualquer vista que eles percebessem que aconteceria alguma coisa, eles iam inserir um agente como uma rota de fuga, né, na Constituição Estadual, para poder fugir das instâncias e aí novamente sobrecarregando o sistema judiciário. Outra decisão que o Supremo Tribunal Federal interpretou de forma restritiva foi o inquérito de número 687, aonde julgava se era de competência ou não do Supremo Tribunal Federal aceitar uma ação contra um ex-deputado. Porque até então a interpretação que se tinha é que a súmula, né, no caso 394, que jurisprudencial, que abrangia os crimes cometidos durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Então, abrangeria, no caso, segundo a súmula, o ex-deputado, porque se iniciou
antes que o mandato dele acabasse, né? O início da ação se deu antes que o mandato dele acabasse. E aí foi cancelada essa jurisprudência. A súmula 394 foi revista, né? E eu vou ler para vocês a decisão aqui. Interpretando ampliativamente normas da Constituição Federal de 1946 e das leis números 1079 de 50 e 3.528 de 59, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência consolidada na súmula 394, segundo a qual, cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que inquérito ou ação sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Então, depois que acabou o mandato, ou por qualquer que seja a causa ou motivo que o deputado saiu, né, que cessou o seu exercício de função, a prerrogativa, a competência especial do Supremo ainda abarcaria ele, como dizia na súmula 394. E continuando, dando continuidade ao assunto, a tese, como eu vou ler aqui, a tese consubstanciada nessa súmula não se refletiu na Constituição de 1978, ao menos as expressas, pois no artigo 102, inciso 1º, a linha B, estabeleceu competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os membros do Congresso Nacional nos crimes comuns. Continua a norma constitucional não contemplando os ex-membros do Congresso Nacional, assim como não contempla o ex-presidente e o ex-vice-presidente, o ex-procurador-geral da República, o ex-ministro, como todos os agentes que são citados nesse artigo. Então, a Constituição não é explícita em atribuir tal prerrogativa de foro às autoridades mandatárias que, por qualquer razão, deixaram o exercício do cargo ou do mandato. Então, ainda que a súmula afirmasse isso, não tem por que aceitar que o artigo, que o julgamento especial, né, que o processamento seja feito pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem porquê, já que ele não tem mais relação com o cargo. Se fosse abarcar todos os ex-deputados que cometeram crimes e foram processados logo após, nossa, o Supremo estaria abarrotado de processos, de inquéritos e perderia sua função principal, que é proteger a Constituição de qualquer autoridade, de qualquer lesão que venha a sofrer. E falando, né, complementando, qualquer prerrogativa de foro pelo privilégio, querendo ou não, é um certo tipo de privilégio. Não se pode aceitar uma interpretação tão expansiva, ainda que venha a ser uma proteção contra qualquer autoridade opressora que venha perseguir de alguma forma os representantes do povo dentro do Congresso. Não se pode permitir uma dilatação dessa interpretação, porque corre o risco de ferir os princípios da igualdade e da República. Então, foi unânime a decisão de cancelar a súmula 394, que dizia que podia, sim, abranger, né, os ex-deputados que foram processados após a perda de mandato, ou deixarem o mandato, ou por simplesmente ter acabado. Então foi cancelada a súmula e, como a gente pode ver, o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação restritiva novamente. E o nosso relator dessa questão de ordem, 937, ele usou
esses argumentos, demonstrando as vezes em que o Supremo Tribunal Federal fez uso da interpretação restritiva e como isso não prejudicou de forma alguma o Estado Democrático de Direito. E muito pelo contrário, só aprofundou, porque não modificou muita coisa, né? Só nivelou um pouco os indivíduos comuns com os privilegiados pelo foro, porque até então o que se tinha pela demora de julgamento, pela quantidade de inquéritos, de ação proposta, era um contingente de prescrição muito grande, que resultava em pessoas que não eram julgadas de fato, porque acabava o período de julgamento e, por consequência, elas ficavam impunes, né? Pelos crimes que cometeram. Podendo ser crimes contra a República ou contra a administração pública, contra o povo, no caso, né? Então, foi de suma importância a restrição dessa interpretação.